Cidade, ligue para 3252-1144. Estamos no prefixo 1030 e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok. Presentes em todos os eventos. Rádio Cultura 1030, sempre com você. Cultura, a sua rádio. Cultura 1030 Canguçu. Muito bem, dando sequência na programação Cultura 1030, essa é a Cultura 1030 Canguçu. E eu já quero deixar para vocês, então, aí uma atenção na sequência da nossa programação. Já estamos ao vivo via Facebook. Eu estou com essas meninas, né? Uma senhora, duas meninas, né, cara? Elas não, mas não é sua mãe, é mãe. É, né? minha mãe. Ah, né? Viu só, né? Que, me perdoe, mas que Deus eu conserve sempre assim, que esse perfil jovial aí, né? Coisa boa. São paulistas que estão aqui e por isso que eu chamo a atenção de vocês. A gente quer despertar um pouco da sua curiosidade e ver o quanto você também conhece nosso Canguçu e quanto você também, né, sabe um pouco de pessoas de Canguçu. Então a gente vai deixar esta pergunta no ar aí, que daqui a pouco mais a Lilian Soares vai conversar conosco. Eu quero agradecer a Jackson Oliveira Imóveis, Companhia do Óculos no Calçadão, Reveste Pisos e Acabamentos, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, Nilson Motopeças, Móveis de Casa, Funerária Ângelos Pax, Mercado Huber, Ótica Xelim, Clínica Santo Antônio Assistencial, Era Energia Solar, Reverendo Silveira, Luciano Bertinetti, fisioterapeuta, e Vrag, despachante documentalista de trânsito. Vamos então, também estamos no Facebook, e hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que ela nos permite atingir aí muito longe, né? Para levar este conhecimento para todos vocês do que nós estamos falando. Em primeiro lugar, Lilian Soares, bom dia, satisfação de termos conosco aqui, deve estar sentindo friozinho danado, mas paulista também tem sofrido frio nesse inverno, né? Com certeza, bom dia a todos. Dona Maria Soares, satisfação, bom dia também. Bom dia a todos. Que coisa boa, né? Bom, a Lilian Soares está aqui, e está chegando mais perto da Dona Maria, para nos provocar a pensar um pouco em pessoas talvez que já não tivessem ou não estejam mais aqui conosco, mas elas estão buscando uma origem, né? Ou seja, pessoas da sua família que estejam morando em Canguçu. Como é que é isso? Quais as pessoas que você está buscando aqui em Canguçu? Então, vamos lá. Meu nome é Lilian Soares e eu estou fazendo doutorado e procurando as minhas origens, as minhas raízes aqui em Canguçu. Meu avô, pai da minha mãe, João dos Santos Soares, nasceu aqui em Canguçu em 1922. Então, esse ano ele estaria completando-se vivo 101 anos de idade. E a narrativa que a gente ouvia dele era que ele morava na rua principal de Canguçu, então a General Osório, no final dela, e que se a gente for pensar, seria hoje o começo, quando a gente está pensando ali um pouco depois do Hotel Canguçu, antes da faixa. Isso. Então ele dizia que começou a trabalhar com 9 anos de idade, ele era o único homem da família, tanto que esse dos Santos, ele é o único familiar que tem. Todas as outros partem só do Soares. Sim. Tá. Esse João dos Santos Soares, morador da rua General Osório. Então já vamos deixar a nossa conversa em aberto, que se tiver alguém que tenha conhecimento e saiba de algum familiar, ou saiba, de repente, que tenha convivido, ou que saiba que ele tenha convivido ali, que possa dizer a alguém ou coisa parecida, ligue para cá no 3252-1144 ou comente na live, que o pessoal vai ficar muito agradecido. Esse seu João, ele teria irmãos? Ele teria irmãs. Irmãs. Então, essa também é uma coisa. Será que eram irmãs? Porque os nomes eram diferentes, né? Então, esse dos Santos elas não têm. Que eram a Castorina, Sergilina... Castorina, Servilina, tudo Soares. Tudo Soares. Essas Soares. não teriam dos Santos Soares. Não teriam dos Santos.
E nem a mãe também dele, só o Soares. Isso. A mãe, você sabe o nome? Ursulina Soares e o pai Jerônimo Barbosa. Jerônimo Barbosa. Seriam os pais do seu João. Os pais, meus bisavós. Consequentemente, seus bisavós, né? Meus bisavós. Como é que vamos repetir esse nome dos bisavós aí? Bisavós. Então, Ursulina Soares e Jerônimo Barbosa. Tá, Então, Jerônimo Barbosa e Ursulina Soares. Quem conheceu, né, esse pessoal, quem sabe dos familiares dessas pessoas, né? E aí, as irmãs, você tem 2 nomes. Castorina e Sergilina. Castorina e Sergilina. Você não sabe se são de Canguçu, se moraram em Canguçu, não moraram em Canguçu? Constam como nascidos em Canguçu, só que naquela época não se tinha distrito, né? Então só Isso. vinha escrito nascido em Canguçu, ou então quando os pais dele, meus bisavós, nascidos no estado. Isso. E aí nós vamos chegar um pouco mais mais próximo a nós, seu João dos Santos Soares. Exato. Certamente teve filhos. Filhos estão aqui. 6 filhos. 6 filhos. 6. Tem nome dos filhos? Não. Liberaci Maria, minha mãe que está aqui comigo. Júlio, Elton Luiz, Daniela, Noêmia Rejane e Maria das Graças. Isso. A senhora é nascida em Canguçu? Não, eu nasci em Pelotas. Em Pelotas? Isso, exatamente. Mas era filha do seu Jerônimo. João dos Santos, eu sou filha do João. Ah, filho do João. É. Ah, esse que vocês procuram. Isso. Eu Isso, sou a exatamente. segunda filha, É. sou a segunda filha da família. Segunda filha da família. Sim. E aí a senhora saiu pequena de Canguçu. Na verdade, eu não nasci em Canguçu, eu Ah, nasci sim, em sim. Pelotas. Já nasceu em Pelotas. Depois eu fiz a Escola Técnica Federal de Pelotas e fui morar em São Paulo Isso. por conta de emprego, que em Isso. Pelotas era mais difícil na minha área, na verdade. Isso. Então, formado pela Escola Técnica de Pelotas. Me formei na Escola Técnica. Que coisa boa. Qual é o curso? Eu fiz eletrônica. Pois eu cheguei a fazer um Eletrônica. semestre de eletrônica também ali na... Hoje é o IFSU, né? É um Isso. instituto, né? Progrediu, como se diz, né? Mas uma escola conceituadíssima da Escola Técnica, né? Não era fácil passar ali, né? Já não era fácil de entrar, né? Tinha o vestibular, tipo vestibular para entrar na Escola Técnica, né? Isso. Que coisa boa. Então, o seu João dos Santos Soares, que vocês procuram, ou irmãos... Os familiares, os descendentes que ficaram aqui em Canguçu, né? Essa origem da família Soares. Origem da família Soares, né? E porque a família, porque às vezes a mesma assinatura, mas não são parentes, né? Exatamente. É interessante isso, né? A mesma assinatura, mas não... Ah, essa é da outra, do outro, sei lá, descendência, coisa parecida, né? Exato. Então, João dos Santos Soares, que teria morado, a esposa deles, não se lembra ou não? Terezinha Souza Soares. Terezinha Souza Soares, isso. Então, a esposa do seu João dos Santos Soares. Isso. Que, informações que moravam, isso são informações. Exato. Na rua General Osório, hoje o início, próximo ao trevo de acesso à nossa cidade. Exato. Né? Fala. Sempre morou aqui, ele morou em Pelotas também, deixava. É. Ele saiu daqui, ele conta que começou a trabalhar com 9 anos, mas na época ninguém se interessava em ouvir a história, né? Porque às vezes os mais velhos vão falecendo e a gente não para ouvir essa história dos mais velhos. E aí ele conta que começou a trabalhar com 9 anos, foi para Pelotas para servir o exército. Sim. E aí depois não retornou mais para Canguçu. Ah, sim. Tanto que uma vez até... no momento a gente não achou engraçado, mas agora pensando, um dia fazia aniversário dia 13 de abril. 13 de abril. E aí um dia nós estávamos em São Paulo e a família em Pelotas e tentaram fazer uma festa surpresa. E quando viu de manhã, meu avô sumiu de casa. E começou a cair a tarde, chegou a noite e nada dele aparecer. Todo mundo desesperado. Aí minha mãe, que já estava lá em São Paulo, mas outro tio, falou, não, vamos pegar um avião, vamos ter que descobrir. Daqui a pouco chega a noite, sei lá, 8, 9 horas da noite, meu avô em casa dizendo assim, não, eu soube que vocês iam fazer uma festa para mim, eu resolvi sair passear. Mas onde o senhor foi? Fui para Canguçu. E ninguém nunca soube o que ele veio fazer em Canguçu. Simplesmente veio para Canguçu e pronto. Ele veio para, acho que, reviver as suas memórias, as suas lembranças, mas naquela época ninguém tinha consciência dessa importância da história. Isso. De entender por que ele quis vir aqui.
E aí, quando foi em 2002, o meu tio, o Elton Luiz, trouxe meu avô para cá de carro, mas também não tinha aquela ideia. E aí ele disse que quando ele chegou aqui, passando de carro pela cidade, ele foi falando alguns pontos. Olha, eu morava aqui nessa casa, eu joguei futebol, eu era lateral esquerdo. E aí foi contando essas memórias que ele conta até hoje ainda meu tio, mas meu avô já não está mais aqui para a gente conseguir mais detalhes dessa convivência e vivência aqui em Canguçu. João dos Santos Soares, né? Jogou lateral, deve ter jogado lateral esquerdo, né? Isso. Deve ter sido pelo América, pelo Cruzeiro, os primeiros times aqui de Canguçu, né? Ou então aquele futebol que a gente chama de várzea, né? De campo. Né? O futebol... Naquele tempo o pessoal reunia uma turma e os com camisa contra os sem camisa, né? Que era a diferença da camiseta quando não se tinha, né? Naquela época. Tá, alguém que está nos ouvindo agora que possa se interessar, colaborar com vocês, como é que faz? Você hoje deixar bem claro que é só saber parentes para construir tudo isso está no seu doutorado, né? Isso, o objetivo é a pesquisa do meu doutorado para a construção da tese. Então, para entender essa narrativa da família Soares aqui em Canguçu. Então, como você comentou, Geraldo, de repente, é um Soares que talvez não esteja ali na minha árvore genealógica. Isso. Mas tem o contexto desta família Soares nesse território aqui de Canguçu. Então, é importante, por mais simples que às vezes pareçam as nossas histórias e as nossas vivências de família, elas são importantes porque elas nos construíram e nos formaram como pessoas. Isso. Então, é entender e compreender os Soares aqui em Canguçu. Isso. Então, essa memória e essa história dos mais novos, dos mais velhos, e que vai passando de geração em geração. Então, eu sou a primeira geração da minha família, o lado do meu Soares, que está pesquisando isso. Então, pesquisando essas origens para que seja contada. Então, para que 10 anos alguém possa pesquisar, olha, de onde vieram os Soares? Você ter de onde partir, né? Você saber de onde você veio, de onde veio a sua família, a sua origem, a sua raiz, né? Que é o principal de tudo. Isso. Seu curso? Eu faço doutorado em Educação, Arte e História da Cultura. Opa, então dá bem no tema, né? Isso, eu tenho uma formação interdisciplinar. Eu sou formada em Pedagogia, então sou professora da Educação Básica. Me formei depois em Turismo, que aí eu passo a pesquisar esses territórios negros e comunidades remanescentes de Quilombo, que continuo no meu mestrado em História da África, da diáspora e dos povos indígenas, que aí eu consigo encontrar 100 anos daquela família no território. Então, Sim. aí, a partir de estudar a história dos outros, eu falei, eu vou estudar no doutorado a minha história, para que eu também descubra essas minhas raízes e origens dos antepassados, né? Processinho meio difícil, né? Sim. Bastante, né? Isso vai fazer parte da sua tese como doutorado. Vai ser a minha tese. A tese de doutorado, poxa vida, né? Por um lado pode ser fácil, por outro bastante difícil. Depois que estão os dados juntados, fica mais fácil de falar, né? Exatamente. Talvez, eu não sei. Mas até juntar esses dados aí, né? Então, você chegou até o seu avô. Eu cheguei até o meu bisavô. Até o seu bisavô. E o seu Jerônimo Barbosa, ele era de Canguçu? Acredito que sim. Por exemplo, a minha bisavó, o Jerônimo, eu não consegui certidão de nascimento, nenhuma informação. A minha bisavó, Ursulina Soares, nasceu aqui em Canguçu em 1889. 1889, nascida Dona Ursulina. Isso. Tem um telefone? Olha aí, vamos ao telefone, que coisa boa aqui, né? Alô, bom dia. Geraldo. Opa, quem está falando? Sabe, eu queria te dizer que a mãe do Té, aquele que está sempre na farmácia Flor do Campo, ali em frente à Pompeia, a mãe dele era Ursulina Soares. Como é que é? Repete para nós aí. A mãe do Teca era Ursulina Soares. Aquele que está sempre na farmácia Flor do Campo, em frente à Pompeia, ali, com o Tássio. Altácio? Ali o Teca está sempre ali, né? Com ele. Sim. E a mãe do Teca era Ursulina Soares. Ursulina Soares. É a mãe do Teca. Mãe do Teca.
O Está Teca sempre na farmácia ali, a farmácia Flor do Campo 2. tá com o Tasso. É, ali. Está sempre com taça ali, o Teca. Isto. Então, essa era. E é interessante, né? É, a mãe dele era Ursulina Soares. Morava ali no centro, perto do Festipag ali. Ah, sim, no Posto Branco. Não, aqui perto do posto, aqui naquele sobe do santuário. No Santuário. É, quem sobe na faixa do santuário, logo acima ali. Isso. Ali Sim. morava a mãe dele, Ursulina Soares. Isso aonde. Repete para nós que o nosso retorno aqui no estúdio não ficou muito bom. Hã? Onde é que ela morava? Acima, na faixa, quem sobe para os santuários ali. Você aqui conseguiu entender bem? Conseguiu entender bem a localidade onde é que ela morava? Hã? Eu não consegui. Na faixa. Eu entendi na faixa, mas aonde na faixa? E sobe para Santa ali em cima. Ah, sim, tá. O santuário, parque turístico aí da turístico. a Santa É, Nossa ali, Senhora. bem que sobe para a faixa ali, subindo ali. Isto. Mas já pelo bairro, ali pelo Cacipesca, então, pelo bairro Fonseca? É isso. Isso, pelo bairro Fonseca. É. A mãe dele era Ursulina Soares, que morava ali. E Isso. o Teca, ele está sempre na farmácia do Campo 2, ali frente à Pompeia. Sim, eu É conheço. filho dela. Isso, tá De sempre. repente o Tato sabe alguma coisa. Isso. Tá sempre de atendente ali atrás do balcão, né? O Teca. Como é que é todo o seu nome? Zoraide. Soraide. Zoraide de Santos Duarte. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua colaboração. Se tiver mais alguma coisa para colaborar conosco aqui, a gente agradece, tá bom? Tá bem? Pode deixar. Tá Ela já bom, teve então. ele falando comigo aqui, na associação. Ei? Ela já esteve aqui na associação falando comigo ontem, a senhora. Na Canguçuense, Associação Canguçuense. Ela Associação falando- Consuense, Ela isto. esteve falando comigo ontem aqui, de tarde. Tá bueno, então. Eu queria dar uma ajudada nela também. Tá bom, obrigado, viu? Obrigada. Aí, de repente, falando com o Teca ali, o Teca é a mãe dele, A mãe do Teca, dona Ursulina. Ursulina Soares. Tá certo, então. Obrigado, Bem? viu? Que coisa boa. O Teca é uma figura, precisa conhecer. Tem mais gente? Precisa conhecer o Teca, né? Bem tranquilo. O seu meio baixinho, meio fortezinho de corpo, sempre muito alinhado, né? Tá assim, confundido com uma tendência. Tá sempre atrás do balcão ali na farmácia. Conhece a Osório aqui? Sim. É a esquerda ali, em frente ao posto, né? E era lateral direito também jogar futebol. O Teca também jogava futebol. E o Teca, que é filho da dona Ursulina, que morava no bairro Fonseca, em direção ao santuário, ali em cima. Ali. Talvez ali pelo Cacipesca, por ali, alguma coisa ali, onde ela morava. Já tenho mais uma informação, né? Sim. Que coisa boa. Então, estamos procurando João dos Santos Soares. Exato. Que os Santos no Soares só ele tinha. Só ele. E os irmãos dele... Todos Soares. Irmãs, porque ele não tinha Não irmãos. tinha irmãs. Vamos Só repetir as irmãs? Castorina Soares e Sergilina Soares. Os pais do seu João dos Santos Soares. Ursulina Soares e Jerônimo Barbosa. Pois é, e o Santos veio de paraquedas nessa assinatura, né? Exatamente. Bueno, algum contato? Como é que vocês chegam na associação? Algum telefone? Vocês podem deixar aí para o pessoal entrar em contato, que a Lilian Soares está fazendo uma tese de doutorado e justamente está pesquisando essas origens da família. Eu vou deixar um número que eu comprei exatamente aqui em Canguçu para facilitar, então. Então é 53 999 92 59 71. Vamos repetir? 53 999 92 59 71. Esse é o telefone para... Isso, que aí eu também vou colocar como WhatsApp. Isso, para o pessoal poder... Para facilitar, ou então nas redes sociais, quem acessa. O meu Instagram é liliansoares.sp Isso. e o meu Facebook, eu vou criar um também aqui para facilitar, Lilian Soares-Canguçu. Isso, para pegar essas informações do pessoal. Exato. Muito bem. Olha, obrigado ao pessoal que está nos acompanhando, essa história aí, procurando aí seu João dos Santos Soares, que muito jovem saiu de Canguçu, talvez com seus 17, 18 anos, quando foi
para prestar o serviço militar em Pelotas, filho do seu Jerônimo Barbosa e da dona Ursulina Soares, né, moradores aqui de Canguçu. Quem sabe alguma coisa a respeito dessa família, tá aí os telefones para você entrar em contato. Muito obrigado, boa estada em Canguçu. Primeira vez que vem a Canguçu? Segunda vez, fiz um bate-volta uns 10 anos atrás e agora aqui de novo. Voltando de novo. E a senhora, primeira vez? Segunda vez também. Segunda vez também. Tá certo, então. Muito obrigado. Que linda história vocês aí. Espero que a gente possa ter contribuído bastante para você conseguir chegar a essas origens aí para fechar um pouco mais a sua tese de defender o doutorado. Exato. Eu que agradeço. Qual é a faculdade lá em São Paulo? Eu faço na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E assim, qual é a cidade lá? São Paulo, capital. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Meu Deus. Dá bom para se encontrar lá ou não? Oi? É bom de se encontrar lá na capital ou não? Não, lá é uma complicado. doideira. Lá tô no centro de São Paulo, então quando a gente vê notícias ali pertinho da prefeitura, 25 de março... E é por ali? Eu moro ali. Verdade. Consegue caminhar na 25 de março, não? Depende, se você for bem cedo ou se você for no final da tarde. Por o restante do dia. No restante, você não caminha nem pela calçada. Nem pela calçada, né? Ali é chamo de formigueiro, né? Exato. Por que é tão famosa a 25 de março? Porque lá a gente pensa como artigos, muitas pessoas que revendem, então vão para comprar, ou de repente uma loja que eu consigo achar tudo em um único local. Se eu for na Galeria Pagé, aí eu já acho aqueles produtos que são made in China, made in Taiwan, que são mais em conta, muitos brinquedos. Mas aí se eu quero comprar roupa, a 25 não é o lugar mais adequado, aí eu já tenho que ir para o Brás, ou tenho que ir para o Bom Retiro. No Brás agora também é muito movimentado, se chega no Brás pela CPTM, então em São Paulo a locomoção ou é por metrô ou é CPTM, que é o trem. Isso. Então se tiver esses dois transportes, você chega em qualquer lugar ali da cidade. No Brás a estrutura já se mudou muito. Minha mãe trabalhou e eu muito pequena andava pelo Brás para comprar, assim, que a gente chama dos sacoleiros, né? Que são pessoas que vêm de fora. Já conheci algumas pessoas aqui do Rio Grande do Sul que iam a São Paulo de ônibus para trazer as mercadorias e vender aqui, porque sai bem mais em conta do que você comprar aqui. E hoje em dia tem muitas barracas, muitos ambulantes pela cidade, muitos advindos do continente africano, ali pelo Brás, quando você ainda toda aquela região ali, ainda é um comércio muito forte. E quando você vai para o Bom Retiro, aí já muda o contexto, aí você vai ter os asiáticos, ou sim. então os árabes, como proprietários de todas as lojas ali. Então, a pessoa tem que saber o que quer e aonde ir. Exatamente. Você fala assim, eu vou para São Paulo. Você vai fazer o quê em São Paulo? Eu sempre pergunto, por ser guia, por ter essa formação, eu falo assim, qual é o seu objetivo? É compras? É gastronomia? É passeios? Então, São Paulo é uma vastidão. Eu falo assim, que tem um pouco de tudo em São Paulo, né? Isso. E funciona 24 horas por dia. Então, se você quiser alguma coisa às 2 horas da manhã, você vai encontrar. Para comer, para dançar, para qualquer coisa. Em qualquer dia da semana. Em qualquer dia da semana. E para viver é muito agito? Eu digo que em São Paulo a gente sobrevive, a gente não vive. Porque você trabalha todo dia. Se você quer estudar, você obrigatoriamente vai ter que fazer esse contexto à noite. Quando chega no sábado, é o que você tem para resolver, assim. Então, não é uma vida tão fácil e tão tranquila. É uma vida que exige muito de você e, eu te diria, bem estressante. Assim, em São Paulo é bem difícil você encontrar pessoas mais idosas. O pessoal na parte útil, produtiva, vai ali, vive essa loucura e depois se desliga. E depois fala, vou o que vocês diriam aqui, né? Vou para fora. Vou sair fora. daqui desse contexto. Tá bueno, então. Chegando a informação que o Teca, o Passo dos Oliveiras, está morando lá. E o Seron, do táxi, que é em frente à farmácia, no posto pela Osório, primeiro posto, o taxista Seron, é o que tem o contato do Teca. Então, perfeito. Deixar aqui o Seron, que é o que tem ali do táxi, bem em frente ao posto, né, ao lado da Pompeia. Ao lado da Pompeia, indo pela Osório, né, chegou no posto de combustível, o único que tem na Osório aqui, ao lado da Pompeia. No lado da Pompeia tem o táxi do Seron. Perfeito. Táxi
um Granciana Branco, que é o... Se não trocou nos últimos dias, é o táxi dele ali. Tá bueno? Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela visita, boa estar em Canguçu, bom retorno e que vocês possam encontrar os familiares do seu João dos Santos Correia. Soares. João dos Santos Soares. Repetindo que o Santos, somente ele tem. As duas irmãs são apenas... Soares. Nome delas? Castorina Soares e Sergilina Soares. Sergilina, são irmãs do seu João dos Santos Soares. Qualquer informação, os números já foram dados aqui. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada pela colaboração. Tá certo, então. E a comunidade também que participou, muito obrigado. Comerciais Fonseca, já vamos aí com o nosso próximo entrevistado. 8h30. Com base no artigo 8.